noite, Juju, Jalene. Oi, boa noite. Oi, Mi, Jalene, Jussara. Rosana, Jalene, Jussara, Jussara. Rafael, Kátia, Jalene não pode Adalberto. monopolizar a tela. Aí, Jussara. O Gru, que parece que desligou a câmera, para variar. Chegou mais gente também, a Rosana. Opa, gente, sejam bem-vindos. Oi. Então tá bom. Cadê o Rafa? Boa noite. O Rafa tá Boa valendo. noite, Davi. Boa noite, Davi. Aí, gente. Rafa, Kátia, Davizinho. Tô aqui. Eu De tô vez em aqui quando dá um também. problema aqui, sai todo mundo da tela. Aí, lindão. Vou ter que sair porque eu não consigo voltar. Vai sair porque não consegue voltar, Adalberto? Ali. Ah, vou. Não. Oh, não faz isso. Tem que fazer a live com o Adalberto Jonatas. sem vídeo. É live só de áudio. É uma live de ligação telefônica. É isso aí. Boa noite, Bernardo. E aí, Jonatas? É o Bernardo ou o Jonatas? Então, ué, Eu tô vendo o O Bernardo. Bernardo tá aí. Então o que que o Jonatas... eu vi escrito Jonatas na hora de aceitar. É o Bernardo? Não, tá escrito só o Jonatas mesmo, mas é o Dá Bernardo. um salve, seu Bernardo. Talvez o Jonathan entrou também, mas eu não vi, não. Ô, Jonatas. Já abri. É o Bernardo. Aí, seu Bernardo. É que Tudo eu tô bem? usando o computador dele, que meu celular deu uma pifada. Beleza, tranquilo. Seja bem-vindo. Tá bom, olha, Obrigado, agradeço. nós estamos Abraço a utilizando todos. aqui... Eu entrei na live para poder gravar o vídeo, que o Júnior tá com problema no notebook dele, tá? Mas quem vai Bom. tocar a reunião é o Júnior e vocês aí. Eu tenho que subir, que tô escrevendo lá os meus textos. E antes de vocês iniciarem aí até mesmo o pedido de recurso e tudo mais, Júnior já mandou o link para Dona Inês? Já mandei. Tá. Ela já tá entrando, ó. Tem um assunto. A Dona Inês está chegando ali. A Dona Inês ali. Oi, Dona Inês. Tudo Oi, bem? mãe. Então tá bom. Antes de vocês começarem, como eu disse, eu tenho que subir para fazer Estou escrevendo lá, dando continuidade no livro. E tem um assunto interessante que já aconteceu com a gente várias vezes e aconteceu com nossas amigas lá de Polônia, no interior de São Paulo, lá com a Jalene, a Jussara e a turma delas lá da Casa Espírita, tá? Um seu Afonsinho, que desencarnou no fim de semana, e a Jalene teve sonhos com ele, né? Eu estava explicando para ela agora há pouco sobre essas questões de sonhos, que o sonho, na verdade, não é isso que popularmente se diz, é desdobramento do espírito, porque só quem precisa dormir é o corpo de carne, o espírito não dorme, e ele meio que fica um pouco solto, meio livre das amarras, e se desdobra, né? Então ela deve ter tido alguma reunião, uma visita lá com o Afonsinho desencarnado. O outro aspecto, olha o Cleiton ali. O Cleiton tá lá no hangar. O outro Ô, aspecto, Cleiton. o outro aspecto dessa situação é o tempo necessário para você ajudar o espírito que desencarnou na conversação com ele pela mediunidade, viu? Não tem tempo, tá, gente? Existe aí um dogma. O espírita, ele é doido para criar dogmas, né? O espiritismo não tem dogmas, não era para ter, viu? Não existe em lugar nenhum, muito pelo contrário, algo que se diga ou se afirme que você só pode conversar com o espírito para despertá-lo e ajudá-lo a se desvencilhar do fluido vital e encaminhar para a colônia com um certo tempo. Só depois de tantas horas, só depois de tantos dias. Não existe isso, tá, gente? Não deixa de ajudar os irmãos que estão necessitados, que desencarnaram, por eu ter ouvido falar. Antes, por exemplo, também não faça o que eu estou falando.
porque senão você vai estar fazendo também por ouvir eu falar. Procura fundamento. Vai atrás dos ensinamentos, vai atrás no Espiritismo, em Allan Kardec, que você vai verificar se eu estou falando a verdade. Não existe prazo para isso. De certo que, quanto mais cedo nós tratarmos do desencarnado, menos tempo ele vai ficar sofrendo, preso às sensações que ele tinha no corpo de carne, tá? Não é moleza. Outra coisa importante é também por o mesmo ângulo, só que numa situação diferente, é achar que todo espírita que estava aqui encarnado, trabalhador de uma casa espírita, uma pessoa boa, legal e bacana, já desencarna e vai direto para a colônia. Isso é bobagem, tá? Um monte de gente que você supõe que está muito bem, obrigado, até melhor do que nós, na casa espírita, fica em perturbação quando desencarna. Eu vou dar um exemplo aqui porque não é vergonha nenhuma, é uma grande amiga, adorava ela, adora ainda porque está em espírito, que é Maria José Lisboa, tá? Eu percebi a Maria José Lisboa em perturbação quando desencarnou recentemente do Covid, indiquei para o Júnior, para a Marli, para a Dona Inês, e eles trataram dela lá na casa deles, em uma das reuniões deles. E ela estava em grande perturbação, assustadíssima, porque ainda tinha muita coisa para fazer. Ela não tinha criado ainda consciência que tinha desencarnado. E ela já era trabalhadora do Espiritismo pelo menos há 10 anos antes de mim. Então não se equivoquem, tá bom? Não existe essa situação. Para efeito didático, todos passam por transição quando desencarnam. Todos. Alguns por alguns segundos, alguns por minutos, outros por horas e outros por anos, décadas e centenas de anos. Em via das dúvidas, porque nós não conhecemos o íntimo das pessoas, cuidem de todos, tá bom? Espíritas e não espíritas, cuidem de todos o mais rápido possível que vocês puderem, tá? E, concluindo a minha parte aqui, que eu tenho que subir para terminar o livro lá, para terminar, dar continuidade, aliás, outra coisa, nós temos tratado aqui em reuniões de urgência, de emergência, de espíritos que estão com todo o grupo, todos os médios que a gente conhece, da casa espírita, do grupo, de outros lugares. Eu ia falar de Polônia, mas agora a Jalene e a Jussara, a Jalene pelo menos está no grupo, né? Depois eu vou ver com a Jussara para adicioná-la, se ela assim quiser. Mas tratamos de espíritos que estavam em condições de ser tratados por mediunidade dentro da casa, dentro da residência do médium. O médium sabia que ele estava ali e o espírito chega aqui na reunião, nessas de emergência que eu estou fazendo, e ele fala assim, eu estava lá com o fulano, estava lá com a fulana, mas ela me via, mas não queria cuidar de mim. O espírito chega aqui muitas vezes chorando, viu, gente? Sabe por quê que ele chega chorando? Porque você está vendo lá o espírito perto de você ou na sua casa, e você não quer tratar naquela hora, porque não é hora da reunião. Eu falo isso o tempo todo e eu vou falar o resto da minha encarnação. Só que você não está entendendo que você pode não reconhecê-lo e ele ter sido sua mãe ou seu pai. Tá? Pode ser que ali, um espírito que você está percebendo, mas não quer tratar dele, foi seu filho na encarnação anterior. E você não reconhece ele. E eles chegam aqui chorando, viu? Então, para nós, não tem problema, a gente cuida de todo mundo. Mas não deixe de cuidar, tá? Cuide de todo mundo, quantos aparecerem, já que nós não podemos ficar saindo, porque o certo é ir atrás do necessitado, cuide de tantos quantos baterem a sua porta. Você não vai se arrepender, eu garanto. Tá bom? Então, eu já falei demais, eu espero que vocês tenham uma boa reunião. Eu vou subir para dar conta lá do meu trabalho, tá? Do livro, e depois a gente volta. Antes do final aí para vocês encerrarem, tá legal? Obrigado, viu? Beijo no coração de vocês, tá? Valeu, Doc. Até mais tarde. Abraço. Tchau. Gente, vamos agradecer então a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais esse encontro, pedindo então para que os mentores reúnam os recursos necessários para as nossas melhores condições
em desenvolver a live, os temas que serão discutidos na noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Miriam, o Adalberto, liga o microfone. Oi, Oi, chega. Tá ouvindo? estou ouvindo. Gente, eu vou pedir encarecidamente para vocês 5 minutos, porque o nosso tempo ficou muito curto. Tá? Se puder ler o ensinamento de Jesus e fazer um breve comentário, é suficiente. Não, tá aqui. Não pode. Você marca aqui? Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes 2 preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda. Não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito por encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira e são às vezes muito abaixo, eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante,
Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Muito bom. A gente estava falando agora há pouco, né? Na verdade, o Hélio, no começo da exposição, ele estava falando exatamente sobre isso, sobre a caridade moral, né? E espiritual também, né? E espiritual também. Então, a gente não sabe quem nós somos e quem nós fomos, né? Muitas vezes você acaba encontrando com alguém assim, totalmente desconhecido, numa reunião mediúnica, né? E assim, acaba tratando, por exemplo, de um pai que foi alguém que foi seu pai na última encarnação, né? E que estava precisando de ajuda. E naquele momento em que a gente pôs a mediunidade em prática para trabalhar, a gente acabou atendendo aí alguém que já foi assim muito caro da gente, né? Então é importante a gente observar a importância da prática mediúnica fora das casas espíritas, porque é dentro do nosso próprio lar mesmo, né, que nós começamos a fazer aquilo que Jesus nos ensinou, para depois de pronto, né, a gente ter condições de dar prosseguimento, dar continuidade disso fora de casa. Beleza, gente? Obrigado pela contribuição, Miriam, obrigado pela leitura, tá? E, seu Bernardo, Pois não, pois não. vou te pedir a gentileza de, se puder, 25 minutos, vai me ajudar bastante, porque o nosso tempo ficou curto. Tá bom. Seja bem-vindo mais uma vez, Eu obrigado tinha pela... calculado 1h30, mas 25 minutos dá para. Manda ver. Tá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui, me sinto muito feliz e já, apesar de conhecê-los pessoalmente, já considero meus amigos, graças a Deus. É recíproco. Obrigado. Júnior, esses eu conheço. Faz tempinho. Faz tempo. Pessoalmente. Então, o capítulo 7, o André Luiz nos ensinou sobre a mediunidade consciente. No capítulo 8, ele vai nos ensinar, para nós refletirmos juntos aqui, né? Psicofonia sonambúlica. A primeira parte sobre a situação do espírito e a segunda sobre a mediunidade sonambúlica. Sobre a guarda de venerando amigo, estou lendo aqui, viu? Eu não sei fazer sem ler, Fica tá? à vontade. Cabeça de velho é o problema. O espaço é seu. De venerando amigo, que mais se afigurava o lume apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Então, ele está dizendo que um mentor espiritual, né, dava a impressão que um mentor iluminado que entrou, auxiliando um espírito dementado, um espírito que perdeu a lucidez, para ser tratado nesse dia. E ele continua comentando. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque fluidos que o revestiam eram verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem, despedindo nauseabundas emanações. Quer dizer que ele lembrava, esse espírito dementado, um fidalgo antigo, filho de algo, né? Filho de nobre, e era coberto por tipo de uma lama escura e emitia um odor de matéria em decomposição. Então, a impressão que ele teve é que ele estava saindo de um túmulo, né? E tal era o estado desse espírito.
Mas aquele rosto partibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza, malignidade, astúcia, endurecimento. Ele olhou no espírito e já percebeu tudo isso, que era um espírito muito trevoso. Rosto partibular. Partibular vem de patíbulo, né? Onde antigamente o pessoal eles sacrificavam os criminosos. Aí lembrou de patíbulo, diz patibular. Ante a expressão com que surgia de inópino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Olha o estado desse espírito, hein? Os próprios perturbadores estavam no local, ficaram com medo. Inópino quer dizer o espírito que entrou de surpresa, entrou de repente. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que tentava estalar ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. O espírito entrou e não respeitou o ambiente. Ele trazia um azorrague, um tipo de um chicote, e balançava o chicote para fazer barulho. E, ao mesmo tempo, dizia as palavras em alto e em bom tom para se impor ali naquele local. Evidenciando extremo desequilíbrio mental, que se fazia portador, continuava em tom rude. Quem disse que a malvada Revolução dos Franceses terá reflexo no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se toda na terra. Privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando as propagandas do rebelde e regicidas. Venderemos os escravos alfabetizados. Nada de panfletos contrários à rebelião. Como produzir? Se bate no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. Então, o espírito não estava se dando conta onde ele estava. Essa crença de cativo ser cativo é uma crença muito, muito antiga. Vem desde o tempo da Roma antiga, Mesopotâmia antiga, Egito, Grécia antiga e até dos judeus. Os saduceus e os fariseus, eles tinham plena convicção divina que a pessoa que nasceu pobre, que nasceu com problemas físicos, as antigas gerações dele, os ancestrais, pecaram muito e Deus resolveu castigar as futuras gerações. E pobreza seria sinônimo de castigo. Então, eles não ajudavam os pobres. Os romanos, eles autorizavam a mendigância dando uma capa. Davam uma capa autorizando a pessoa a mendigar. Mas ajuda de jeito nenhum, porque estavam sendo castigados por Deus. Os nobres, conforme ele estava falando aqui, pobre é pobre, nobre é nobre. Tá? Nessa crença dos saduceus, dos judeus antigos, a pessoa que nasceu com fartura, com abundância, porque as gerações antigas seguiram à risca as vontades de Deus. São pessoas divinizadas. Então, os pobres seriam para servir, os ricos para dominar. E se nós ficarmos atentos, não mudou muito. Porque esses espíritos reencarnam, desencarnam e dificilmente mudam de opinião. Aí ele esclareceu que esse espírito desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Exatamente o que ele falou aqui da Revolução Francesa, né? Que houve a queda da Bastilha, que a ralé, chamada ralé, executou, né? Os reis, os nobres. Quando André Luiz escreveu esse livro, que não está a data aqui, né?
Era mais ou menos 150 anos que esse espírito estava ali, sem saber que havia sido desencarnado. Ele foi um espírito duro, odiava os trabalhadores, os que fugiam. Ele, quando conseguia recuperar, ele queimava os olhos e jogava para os cães se alimentarem. É por isso que ele estava cego. Ele disse aqui, né, que não conseguia ver nada, que a consciência começou a pesar. Tudo estava cravado no perispírito dele, as ações infelizes que ele cometeu. Então, chega um ponto que começa a consciência a pesar. Por quê? Porque a lei de Deus está grafada em nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Não me lembro a questão. E continuando, ele estava preparado para ser um grande latifundiário, um grande fazendeiro, mas não estava preparado para a jornada do túmulo. Não estava preparado para a volta ao mundo espiritual. E quando ele voltou ao mundo espiritual, ele não percebeu nada, absolutamente nada. O que ele semeou, ele colheu. Aqueles escravos que foram torturados por ele estavam aguardando o desencarne. Muitos perdoaram, outros não conseguiram e partiram para a vingança. Como ele não percebeu que estava desencarnado, ele achou que estava havendo uma rebelião, que ele se referiu à rebelião da França até, né? Ele achou que estava sendo uma rebelião, os escravos pegaram ele e colocaram num cárcere. Ele foi auxiliado, porque sempre é um auxílio divino, por algum espírito que o amava. Falou no começo que um mentor trouxe ele, né? Então, o irmão Clementino recebeu aquele espírito e colocou próximo a dona Celina, a médium de psicofonia sonambúlica. André Luiz ficou de olho, ele falou, nossa, a melhor médium da casa, o aparelho mais delicado, vai colocar um espírito bruto desse? O que pode acontecer com essa mediunidade? Né? Aí o instrutor dele falou, André, olha melhor. Aí ele olhou aquela médium, estava uma aureola luminosa em volta da médium. Tinha um feixe de luz em volta dessa médium. Aí ele perguntou, mas esse espírito trevoso não pode prejudicar, tanto interferir tanto na mediunidade como na parte física da médium? Ele ficou muito preocupado, né? E o mentor respondeu, o amigo dementado penetrou no templo com a supervisão e o consentimento dos mentores na casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam o instinto sobre a luz espiritual. Se desintegra a treva. Então, ele quis dizer o seguinte, que num trabalho sério, bem assistido, quem comanda são os mentores espirituais. Cada médium recebe o espírito conforme a sua capacidade. Ele pediu para o André se tranquilizar, porque apesar do espírito ser trevoso, o que dissipa a treva? A luz. Automaticamente, quando se faz a luz, a treva some. É o que ele explicou para o espírito, pro André Luiz. Aí ele disse, a nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Observemos.
A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo brilhante aura que a coroava. Então, na mediunidade sonambúlica, o que aconteceu? Ela saiu totalmente do corpo e o corpo ficou dormindo. É como se nós adormecêssemos à noite, né? A gente sai do corpo e o corpo fica ali. Então, ela saiu do corpo, o corpo ficou naquele estado, na mesa ali, como se estivesse dormindo. E a nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia. Olha, uma mediunidade bem coordenada. Ela saiu totalmente do corpo e foi em direção àquele espírito dementado. E ela olhou com simpatia. Ela sabia que ele estava cego. Estendeu os braços para ele e o conduziu até o corpo físico dela. E o espírito foi atraído como se tivesse um vigoroso imã. O sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se nela instintivamente. Sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. O que aconteceu? Ele se acoplou ao corpo da médium de uma tal maneira que o espírito que estava acompanhando ele colocou ele sentado. A médium estava em posição sentado. E ele se ligou de uma tal maneira que até o cérebro da médium ele estava começando ali a usar. Aí o André Luiz fez um comentário. A dona Eugênia, que é aquela da psicofonia, deu branco de novo, né? Ela estava ao lado do corpo, psicofonia consciente, né? Ela estava ao lado do corpo dela como se fosse uma enfermeira. Ela tratava do Libório. Lembra do Libório, do capítulo passado? A dona Eugênia tratava dele como se fosse uma enfermeira. Agora, a dona Celina, ela tratava desse espírito dementado como se fosse um filho. Cada médium tem uma particularidade. Ela olhou para esse espírito com um amor de mãe. E todos nós sabemos que o amor de mãe é irresistível. Irresistível. Tem uma passagem, o último capítulo de um livro do André Luiz, que me falha o nome agora, que eles foram incumbidos de ajudar uma moça encarnada que o Papa Gregório VII comandava ali uma cidade e uma legião de espíritos. Esse Papa ele levava os espíritos religiosos lá para ser julgado. Esses religiosos que falharam, aí o Papa levava nessa cidade e julgava eles lá. Mas tinha uma moça que ele estava obsediando com uma equipe que precisava ser resgatada. Aí chamaram o André Luiz e o instrutor. Aí eles foram lá, salvaram a moça e resgataram um monte de espíritos. E esse o Gregório, ele reuniu uma legião de espíritos trevosos, armados com espada, armado com animais, espíritos em forma animalesca, e foi atrás da caravana de resgate. Aí ele se aproximou da caravana com aquela legião de espírito. O André Luiz, o instrutor e o pessoal que ele salvou, se ajoelharam, começaram a fazer prece. Né? Ele não adianta a prece, partiu para cima deles. Aí, de repente, foi uma pequena luz, né? E surgiu uma senhorinha, iluminou todo o espaço, a luz dela. Aí esse Gregório, que comandava uma legião de espíritos trevosos, olhou e reconheceu.
E falou. Aí, com uma voz de menino, ele falou: mamãe, mamãe. Ela falou: Libório, o que você está fazendo? Gregório, o que você está fazendo, meu filho? Acompanha sua mãe. Aí ele se jogou no braço dela. Entendeu? O que é a ligação de um amor de mãe? Um amor, uma ligação umbilical, né? E ele tentava gritar impropérios ali, né? Já tomou conta do corpo. E começou a dar carteirada. Eu sou José Maria. Vocês devem, já ouviu falar de mim. Eu sou José Maria. E conheço fulano, fulano, fulano. Começou a falar pessoas ilustres, né? Que ele podia chamar. Né? Nós vemos muitas vezes, né? Atualmente, pessoas dando carteirada, né? Sabe com quem está falando? Aí já vou ligar para o governador aí e vai resolver o seu problema. Então, ele deu essa carteirada. Mas ele queria mais. Por que ele não conseguiu mais se manifestar daquela maneira grotesca dele? Porque ele estava transmitindo amor, desejando que aquele filho que ela adotou naquele momento se recuperasse. Trabalho mediúnico sonambúlico. Então, o Raul Silva e o Clementino estavam dialogando com o espírito. O Clementino é o mentor espiritual do trabalho. O Raul Silva é o doutrinador. Eles estavam lá, né, dialogando. Aí, André Luiz comentou um pouco mais sobre a Celina, que ele ficou impressionado. A Celina é a sonâmbula perfeita. Em seu caso, se processa sem necessidade da ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: na mediunidade de psicofonia, está aqui o corpo e o espírito. Aí o espírito faz assim. Ele dá uma afastadinha. Está consciente, tá? Está consciente. Dá uma afastadinha. E nessa afastada, tá? O espírito que vai comunicante se liga ao perispírito do médium. Aí o médium começa a perceber o que aquele espírito está pensando. E ele vai com uma forma de muitos pensamentos na cabeça dele. Mas ele sabe o que o espírito está falando e o que o espírito está sentindo. Ele vai falando aquilo, na mediunidade consciente. Agora, na mediunidade sonambúlica, o espírito sai totalmente do corpo, o outro espírito toma conta, como se fosse um hóspede da casa, ela não interfere na fala do espírito, porque ela está totalmente fora do corpo. Só que a superioridade moral dela, daquela média, daquele espírito, coloca o espírito no devido lugar. É como se fosse que nós, de repente, vamos ser hóspede de uma pessoa que a casa é limpinha, aquela casa arrumadinha, bonita, e de repente a gente vai na cozinha e cai um pingo de café no chão. O que a gente faz? A gente não vai deixar aquilo. Já limpa na hora, né? Então, é essa a moralidade da médium que colocava o espírito ali, no devido lugar. Por que ele teve que usar a mediunidade da dona Celina? Porque ele tinha necessidade, tá, de a personalidade dele ali, tá, ele transmitir a palavra com a verdadeira personalidade dele, sem filtro nenhum. Porque nós que somos conscientes, colocamos filtro, né? O espírito vai falando, a gente vai, depende da palavra, a gente vai cortando, não deixa o espírito falar o que quer. Na mediunidade sonambúlica, o que controla o espírito é a moralidade do médium.
enquanto estava sendo amparado pelo Clementino e o Raul Silva, André Luiz percebeu que aquele espírito estava sendo já, assim, aquela agressividade tinha diminuído. O espírito estava sentindo até uma vontade de chorar já. E a dona Celina ali perto, transmitindo uma excelente vibração. Aí o André Luiz perguntou: quando a dona Celina acordar, ela vai lembrar o que esse espírito está falando? Tudo isso são importantes para nós, né? Aí o instrutor falou: se ela se esforçar, ela pode lembrar. Mas qual a necessidade dela lembrar? Ela não tem necessidade. Ela nem vai lembrar do trabalho que ela fez. Isso aí vai acrescentar simplesmente na moralidade dela. Porque qual a vantagem de lembrar esses impropérios que o Espírito está dizendo? Nenhuma. Aí André Luiz perguntou: e se médiuns despreparados da psicofonia inconsciente, sonambúlica, um espírito dessa categoria ocupar a mediunidade? O que pode acontecer? No caso de haver esta comunicação, espírito trevoso desse estado, o médium sonambúlico, vai um risco de possessão. Eu não vou falar sobre possessão, porque o capítulo 9 vai esclarecer sobre possessão. Tá? E André Luiz continuou perguntando, né? Tudo isso é instrução para nós. E se acaso esse espírito que está aí, a inteligência dele e a força de vibração dele for maior que a dona Celina, mesmo a dona Celina tendo toda essa moralidade, o que pode acontecer com ela? O Espírito novamente explicou para nós, né? Olha a importância dessas explicações do Espírito. Se acaso que esse Espírito que está aí, tivesse uma energia maior que a dona Celina, que ultrapassasse, ela simplesmente ficaria ao lado, quem tomaria conta seriam os mentores. Ela não ficaria desamparada. Em um trabalho mediúnico, não há desamparo. Então, nós podemos participar com o trabalho mediúnico, coração aberto, porque ali tem a proteção. Entre a terra e o céu, uma evolução entre os dois mundos. Tá? Mais uma vez, tive a incumbência de esse espírito que estava obsidiando um homem encarnado. Tá? Espírito trevoso. Aí fizeram o trabalho de uma semana, mais ou menos, ali naquela casa, né? Dialogando, não dialogaram com o espírito, amainando ali, colocando boas vibrações, preparando o ambiente, né? Aí, chegou depois de uma semana, o André Luiz falou para o instrutor dele: agora está na hora da gente afastar o espírito, né? Está tudo preparado, preparando o ambiente. Então vamos dialogar com esse espírito e resolver esse problema. O instrutor dele falou: não, André, nós não temos condição moral ainda de dialogar com o espírito dessa categoria. Nós somos trabalhadores, iniciantes ainda. Não temos essa condição moral. Falou: o que fazer? Aguarde um minuto. Já está vindo um espírito de alta hierarquia para conversar com esse irmãozinho. Aí passou alguns segundos, o ambiente do quarto ficou todo iluminado. Aí entra novamente aquele que foi falado, né? Sobre o amor maternal. Um espírito feminino iluminou todo o quarto e se materializou ali para aqueles dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, que estava se xingando. Aí o encarnado estava fora do corpo, os dois, né? Aí o encarnado olhou e se ajoelhou e falou: Mãe Santíssima,
Que merecimento eu tenho para estar com a senhora aqui? Ele era católico, né? Aí chamou de Mãe Santíssima. E o outro espírito perturbador estava ali obsidiando. Ele não se ajoelhou, mas olhou e se afastou. Ele chegou próximo dos dois, o encarnado voltou ao corpo, né? Acordou chorando, e o espírito trevoso, ela só falou: meu irmão, não existe mais necessidade de você ficar aqui, me acompanhe. Na hora o espírito acompanhou. Então, é o que eles querem dizer. Se o espírito trevoso, tá, estiver no médium, que o médium pode atrapalhar a mediunidade, automaticamente os nossos irmãos mentores, eles tomarão conta daquele espírito e o trabalho segue normal. E nessa altura do diálogo, Aulus, que é o irmão que estava ali auxiliando o André, foi solicitado. Um minutinho, André, vamos parar o diálogo um pouco. Fui solicitado. Aí Clementino chegou para ele e disse: irmão, leve o Zé Maria ao posto mais próximo de auxílio, ele já está em condição de ser auxiliado. E aí encerrou esse capítulo. Capítulo 9 fala sobre a sessão. Eu agradeço a todos pela paciência de ter ouvido. Deus os abençoe. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Bernardo, pela exposição do tema, capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E agradeço também o senhor Bernardo por citar também outras obras de André Luiz, como o livro Libertação, que é um livro muito importante também, para estudo e entendimento de como funcionam as dinâmicas do mundo espiritual trevoso, nas trevas. Tá? Principalmente para quem já está assim, um pouco mais avançado, já está trabalhando, já está atuando com a mediunidade. É um livro interessante assim, para conhecimento e entendimento dessas dinâmicas nas trevas, tá bom? E nós temos aqui 10 minutinhos, e eu gostaria de saber se tem alguém para fazer alguma observação, acrescentar algo mais. Infelizmente, o tempo ele não vai servir para a gente poder tirar dúvidas, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma colocação referente ao assunto que foi colocado em pauta hoje, podem ligar os microfones e dar suas opiniões, por favor. Pode falar sobre outra coisa também, se vocês tiverem alguma pergunta, fazer. Né? Tiverem perguntas sobre outro assunto no Espiritismo, pode fazer, que se a gente não responder, a gente pergunta para os universitários. Isso mesmo. Estão todos bem aí? Eu ouvi dizer que quando eu estou presente, vocês ficam envergonhados e não faz pergunta, não conversa. Eu não vou aparecer mais, não. Não é, Bernardo? É para aparecer, sim. É para aparecer, sim. Pessoal tímido. Tem que falar, gente. Vocês são psicofônicos, tem um monte de psicofônico aí no meio. Na hora que tiver na mesa, vai falar, hein? Foi o que eu estava falando para eles agora há pouco, né? O seu Bernardo, durante a exposição, ele citou outras obras de André Luiz que são importantes para estudo, como o livro Libertação, principalmente para os médios que já estão mais avançados, já estão trabalhando. É um conhecimento a mais, vai fazer assim muita diferença na hora da doutrinação, na hora de um envolvimento mediúnico. Não importa se é psicofônico, se é intuitivo, a gente aprende muito com esse livro, tá? O Libertação, só fazendo uma colocação sobre o que o seu Bernardo falou, porque a gente aprende que o amor que é emanado do médium, ele ajuda muito no tratamento do espírito. Tá? Uma doutrinação, por exemplo, que duraria 20 minutos, ela tem o tempo reduzido, porque enquanto a gente está atuando na conversação, o amor que é emanado pelo doutrinador e o amor que é emanado pelo médium de psicofonia, somado aos recursos do ambiente, da mesa, dos mentores, eles dão eles fazem muita diferença na hora de uma doutrinação. E a questão do amor, ela é muito, muito presente, principalmente no final do livro, tá?
Não é para ler o final, é para ler o livro inteiro, mas é só uma, é só uma observação. Tá bom, gente? Que mais? Mais nada? Olha, eu só não tô ouvindo o grilo cantar porque aqui é muito barulho, mas aqui tá quase que os grilos estão cantando. Tá todo mundo dormindo. A Rosana ela fica só sorrindo, né? Tá bom, né? Dona Inês, o Adalberto. A Miriam tá caindo de sono, tadinha. Essa mulher acorda 4 horas da manhã. Tem 12 empregos. 12, né, Adalberto? Só são 4h30. Agora diminuiu. São só 4 agora. 4h30. É o seguinte, deixa eu falar então alguma coisa que me vem aqui, porque eu só recebo informação pelo pensamento, tá, gente? A minha mediunidade não vê e nem ouve, tá? Nós temos uma programação de voltar com as reuniões regulares no dia 3 de outubro. Como a gente já disse, que é um domingo, né? Nossas reuniões ordinárias, antes da pandemia, era de quinta e domingo. A primeira reunião está prevista para domingo. Se não formos... se não for interrompida melhor dizendo, se não for mudada essa data por causa da variante Delta, né? Mas é importante a gente entender o seguinte, nós estamos fazendo live por causa da pandemia, por isso que nós começamos com isso. E é bom a gente começar a pensar, depois de 1 ano e 7 meses, já vamos para 1 ano e 8 meses, né? O que essa pandemia mudou a nossa vida para melhor, tá? Voltando a alguns assuntos, tem um monte de vídeo na internet dizendo que essa pandemia veio para regenerar a Terra, que era para mudar, para mandar um monte de gente embora, porque não estava acompanhando a evolução do planeta, etc. Tudo conversa fiada, tá? Não existe isso em lugar nenhum na doutrina. Isso não é ensinamento de Jesus. Deus não tem pressa nenhuma, tá bom? O mundo, a Terra, ela sempre se regenerou, sempre se reformou. Ela sempre foi mudando para receber o próximo habitante. Pode perceber nos 3 reinos antes do reino animal racional, apelidado de hominal, tá? E ela continua mudando. O homem é que não está acompanhando, não precisa de uma doença para desencarnar a gente, para melhorar a Terra. Não é assim que funciona, tá? Essa pandemia, falando desse jeito, parece que Deus mandou uma praga para nós, para nos castigar, né? Para a gente desencarnar. Isso é pura bobagem. Isso é coisa de antes de Jesus, tá? Lá no Velho Testamento. Deus manda uma praga, depois, há poucos séculos atrás, né, na peste negra, mataram um monte de gente, porque era pecado. Era o pecado da humanidade que tinha mandado aquela praga e Deus estava castigando a humanidade. Depois, como não funcionou, mataram todos os gatos. Já ouviram falar disso? E depois, como também não funcionava, matou todo mundo que não tinha a religião católica. Então você vai matando, acreditando que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, viu, gente? Quem castiga nós é a nossa própria consciência. Então é hora da gente refletir, já que falta 1 mês, se tudo der certo para voltar às reuniões, a gente refletir se essa pandemia mudou a gente para melhor, tá? Deus não manda esse tipo de coisa para nós. Nós que nos metemos lá na selva, fomos comer morcego, comer bicho que não era para estar nem perto da nossa casa. Somos nós, humanos idiotas, que trazemos um monte de bicho para dentro de casa. Criamos cobra, lagarto, taturana, aranha, escorpião. Depois o jacarezinho que pegou lá, não sei na onde, começa a crescer e larga aqui no laguinho de Interlagos. Aqui no laguinho de Interlagos tem dois jacarés, viu? Uma família. Gente que trouxe esses bichos para dentro de casa, pegaram a doença, ou o bicho começou a crescer demais e joga no meio da rua aí, joga no laguinho lá. Bom, a gente não tem como jogar vírus fora, né? Então, o que está acontecendo conosco é tudo lei natural. Nós nos metemos na selva, sem precisar comer animal, nós continuamos comendo. Já tem um monte de produto para substituir a proteína, mas nós adoramos uma carne assada, não é verdade? Todo mundo gosta de um churrasquinho, de uma picanha, de uma gordurinha e vai adquirindo doença
tá? A Miriam que o diga, a quantidade de gente doente, porque exagera na comida e fica comendo carne que nem um desgraçado que está no último dia de vida. Nós que trouxemos essa doença para dentro de casa. E o que é pior, pensa bem se isso está ajudando e mudando a gente, porque é o seguinte, as crianças agora são as próximas vítimas do vírus. Tá bom? Não é para se desesperar, é para ter consciência. Cuidado, esse negócio de andar por aí sem máscara, de viver sem máscara, volta para casa da rua e não usa máscara perto das pessoas que estão lá dentro de casa protegida. Vocês fazendo isso e ajudando a divulgar essa coisa toda, vocês vão estar ajudando a salvar os seus filhos, seus sobrinhos e netos. Temos que encerrar porque começamos antes das 8, né, Júnior? Isso. Muito cuidado. Acho que falta um minuto aí para a gente se despedir. Então pode encerrar, Júnior. Se você depender de mim, pode encerrar. Muito obrigado a todos, gente, pela participação, viu? E nós vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, em agradecimento pela oportunidade da live de hoje, pelo nosso encontro, pelas participações de todos. Que Deus e Jesus ilumine e fortaleça todos nós, na nossa vida diária, os nossos familiares, no nosso trabalho, os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que possamos estar mentalmente ligados a eles em todos os nossos momentos. E que possamos, então, encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos para sempre. todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, e que essa prece possa ser direcionada também a todos os irmãos cujos nomes têm sido colocados ultimamente no nosso grupo. Que possamos mentalizar também os nossos amigos, a quem nós pedimos ajuda pela prece, principalmente as preces diárias das 9 da noite. Fiquem todos com Deus e muito obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Vamos ligar os microfones e nos despedir. Mande dúvidas aí pro grupo, tá? Questões pro grupo. Bernardo, obrigado. Abraço a todos. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Rosana. Tchau, Janine. Tchau, boa noite. Alberto, Tchau, Rosana, Bernardo, Inês, Gu, Miriam, Dalberto, Rafael, Kátia, Davi. o Cleiton, Fica com Deus, hein? Jalê. a Mande Cátia, suas o Rafael, dúvidas para o Davizinho. grupo. Dona Inês, tchau. Vamos conversar mais no grupo, tá? Tchau, Inês. Tchau, gente. Tchau, Jujuba. Tchau, tchau. Tchau, Jalene e Jussara.